pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Vocês assistiram uma aula sobre contos de assombração, né? Eu estava no chat acompanhando, eu estava acompanhando a aula da professora Abigail. Inclusive, tiveram pessoas que disseram que sentiram medo. Calma, é só um conto, é só uma história. Não precisa ficar com medo, não. Ah, ficou um pouco tenso. A gente vai acabar com essa tensão agora. Vamos começar mais uma aula de matemática para os quintos anos. Conversaremos um pouco sobre os prismas, geometria ainda, né? Eu já tinha falado para vocês que durante esses dias conversaríamos bastante, né? Sobre as formas geométricas, né? Inclusive Pedro, né? Pedro não, Caio, né? Me fez uma pergunta, professora, e o que é geometria, né? Eu gosto quando vocês participam comigo, eu gosto quando vocês interagem. Gente, vocês podem fazer uma pergunta que eu não saiba, tá? Mas eu me esforçarei ao máximo para conseguir tirar a sua dúvida. Para me ajudar na interação, a professora Abigail está aqui dessa vez para acompanhar os comentários, né, e as mensagens que vocês vão mandar para mim. E aí, professora? Bom dia, bom demais estar aqui. O chat já está cheio de participação. Renato, que matemática é fácil. Você, além de ser esperta, acompanha as aulas da professora Kedma, então com certeza tira de letra, né? Emily também está aqui, José, Caio já está aqui. Olha, Caio aí. Caio marcando sempre presença na aula de matemática, não é? Yasmin, muita gente aqui dando bom dia. Larissa, o Saulo. Chegou agora, Saulo, botou assim: professora Abigail, a senhora é a minha professora preferida. Obrigada. Nossa. Não, agora mesmo saiu do terror e veio para o amor. Que coisa mais linda. Obrigada. E Miguel colocou: eu amo matemática. Então, a aula hoje está prometendo. Vamos lá, professora. Então, vamos agradar aos amantes da matemática, né? Para me ajudar na interação, na inclusão, para garantir que mais pessoas acompanhem essa aula, né? Bruno está aqui fazendo uma maravilhosa interpretação. Eu já disse para vocês que, além de intérprete, ele acompanha minhas aulas e ainda responde os desafios. É isso mesmo, minha gente. Bruno não está aqui à toa, ele está aqui para acompanhar as aulas do Educa Recife também. E eu, lógico, fico muito feliz com isso, né? Faça o mesmo, presta atenção na aula, interage comigo e, claro, responde os desafios, né? Oxe, professora, a senhora falou aí que tem gente mandando mensagem para a senhora, mas eu não consigo. O que é que eu vou fazer? Você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife? Está esperando o quê? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Baixa o aplicativo e já começa a interagir comigo. Essa aula está sendo transmitida ao vivo também pela TV, canal 22.3 TV Nova Nordeste. A reprise acontece às 18 horas, então se você está na escola durante o ao vivo, não tem problema. Às 18 horas tem a reprise também, tanto da professora Abigail quanto da aula de matemática comigo, certo? Ah, professora, mas eu não assisto muito TV, eu não vou conseguir, porque às 18 horas alguém da minha família gosta de assistir a novela, gosta de assistir o repórter. Tem problema não, vai lá no seu tablet, no seu aparelho telefônico, no seu computador, canal do YouTube, Educa Recife. Essas aulas ficam disponíveis para vocês acompanharem quando vocês quiserem. Além disso, você também pode deixar o teu comentário, responder o desafio. Se ficou com alguma dúvida, deixa lá que a gente vai fazer o possível para resolver, certo? Então, a gente vai conversar um pouco sobre os poliedros, né? Aqui eu botei uma definição básica do que a gente vai trabalhar hoje.
Eu já tinha conversado na aula de pirâmide sobre os poliedros, né? Que são figuras, que são formadas, são sólidos geométricos. Lembra que os sólidos geométricos possuem 3 dimensões. E estes sólidos geométricos, no caso os poliedros, eles são formados por figuras poligonais. São formados por polígonos, certo? Ah, professora, e existem outros sólidos? Existem os corpos arredondados, por exemplo. Mas a gente não vai conversar muito sobre eles, certo? Os poliedros são figuras geométricas formadas por faces poligonais e são figuras espaciais tridimensionais, possuem 3 dimensões. Lembra, figura plana, 2 dimensões, certo? Só possuem largura e altura, certo? Que a gente pode chamar de comprimento e altura. No caso das figuras tridimensionais, que é o caso dos sólidos, elas têm 3 dimensões. 3D, lembram? Ah, a imagem é em 3D, a figura ela vai ser impressa em 3D. Hoje a gente tem impressoras que realizam esse trabalho, né? Fazem as impressões em 3D, em 3 dimensões. No caso dos nossos sólidos geométricos, as figuras elas têm largura, altura e profundidade, certo? Os poliedros são compostos por face, que é uma região plana, por isso que eu disse para vocês. Os sólidos geométricos, eles são formados por figuras planas. Em especial, as suas faces. Faces, professora? Os lados dos meus poliedros são formados por figuras planas. As regiões são planas, certo? Nessas faces, eu posso ter mais de uma figura plana, tá? Que é o caso dos nossos prismas. No caso das nossas pirâmides também. Eu tenho uma diferença básica entre pirâmide e prisma que a gente vai descobrir hoje. Aqui eu tenho os meus prismas, né? Eu já coloquei aí alguns objetos que lembram prisma. Esses prismas, eles têm 2 faces paralelas, ou seja, as 2 faces, para serem prismas, elas precisam ser iguais. Como eu tenho um exemplo aqui, ó, meu prisma de base triangular. As minhas faces precisam estar paralelas, igualmente. Olha, lembra, pirâmide é uma figura geométrica espacial, é um sólido geométrico onde as minhas arestas elas se encontram num único vértice, certo? Num único vértice. Lembra das pirâmides do Egito? Tivemos essa aula há pouco, né? Tivemos essa aula ontem especificamente. No caso do prisma, não. No caso dos prismas, eu tenho 2 faces paralelas. Para ser considerado prisma, a minha figura ela precisa ter uma face igual à outra. Como eu tenho aqui esse meu prisma de face triângulo, de base triangular. Como eu tenho a imagem dessa barraca, que é aquelas barracas de camping, por exemplo, é um prisma. A gente pode enxergar um prisma se a gente consegue ver ela montada. Outro exemplo, lembra que eu tinha falado para vocês sobre os paralelepípedos? Pois bem, nessa caixa de sapato, por exemplo, eu posso dizer que ela também é um prisma, ó. Faces paralelas iguais. Eu tenho também a caixinha de remédio, uma caixinha qualquer que você encontra na farmácia. Prisma, não esquece. Hoje, professor, é muito semelhante à pirâmide, mais ou menos, né? A pirâmide, ela tem face triangular. Todas as faces laterais da minha pirâmide são triangulares, ao contrário dos prismas, porque as faces laterais dos meus prismas são retangulares. Sacou? Olha a minha caixa de sapato aqui, bem facinho, minha gente, ó. As faces laterais do meu prisma, ele é formado por retângulo. Olha aqui, retângulo, retângulo, retângulo.
a minha base, que é triangular. No caso da minha caixa de sapato, eu posso dizer que a minha face, ela é quadrada, tá? Professora, eu posso ter prismas com base pentagonal, por exemplo? Claro que pode. Eu posso ter prisma com base hexagonal? Pode. Olha o meu exemplo aqui. Base hexagonal, ó. Figura plana, 6 lados, hexágono, faces retangulares. Faces retangulares. Base é que define a classificação do meu prisma. Eu trouxe, claro, alguns elementos para a gente fazer alguns prismas aqui, que já já a gente vai aprender. Os prismas têm duas bases iguais que podem ser formadas por qualquer polígono, lembra? Assim como as pirâmides, os prismas são formados por figuras poligonais. A diferença de pirâmide para prisma é que o prisma ele tem duas bases que precisam ser iguais, que é o caso do meu exemplo aqui. Ó. Eu tenho uma base e eu tenho outra base. Aqui, ó, deixa eu botar assim que fica melhor. Eu tenho duas bases. Deixa eu botar mais para cá, para cá, para cá. Isso. Olha, quinto ano, tá até para cá para vocês perceberem melhor aqui. Duas bases iguais. Essas duas bases precisam ser iguais para serem consideradas prismas. Pirâmide não. Pirâmide, eu tenho uma base e todas as arestas se encontram num único vértice, não é isso? Foi assim que a gente aprendeu na aula de pirâmide. Eu tenho a minha base, que precisa ser igual a outra, de um lado precisa estar igual ao outro, bases paralelas. Eu tenho as minhas arestas, que vocês já conhecem, né? A gente já sabe o que é aresta, é como se fosse o ponto de ligação. Na verdade, isso é formado por um segmento de reta que liga uma base à outra, certo? E eu tenho os meus vértices, que são aqueles pontos de ligação que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu tenho a minha aresta que liga de uma base à outra, eu tenho o meu vértice, que é responsável por ligar um ponto ao outro, certo? Eu tenho as minhas bases e tenho as minhas faces laterais. É importante vocês saberem disso. Lembra? A gente faz a contagem também. A gente só chama de base para diferenciar, porque é a formação do polígono que vai dizer qual é a classificação do prisma. O que, professora? Eu disse para vocês que as faces laterais de um prisma são retangulares, ou seja, são retângulos. Isso não vai alterar. Mas a minha base é que muda. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um prisma de base hexagonal, um polígono com 6 lados. É a minha base que define a classificação do meu prisma. Nesse caso daqui, eu tenho um prisma de base triangular, figura geométrica plana de 3 lados. Então, o que classifica o meu prisma é o número de lados do meu polígono, tá? As outras faces têm formato retangular. Eu, a partir da minha base, defino a classificação do meu prisma, mas as minhas faces laterais serão retângulos, certo? Outra figura geométrica plana. Em um prisma, identificar a sua base é de grande importância, pois é por meio dela que conseguimos diferenciar um prisma do outro. Se a base do prisma é triangular, por exemplo, ele é conhecido como prisma de base triangular. Se é pentagonal, prisma de base pentagonal. E assim por diante. Aqui eu tenho, por exemplo, um prisma de base quadrada. Ó, quadrado, quadrado. Face lateral, eita, meu Deus. Retangular.
Aqui eu tenho as definições. Mesmo processo que a gente fez, a classificação das pirâmides. Detalhe, num prisma eu tenho duas bases, tá? Na pirâmide a gente só tem uma. Aqui eu tenho, por exemplo, um prisma de base triangular, onde eu tenho 5 faces, professora. Por que 5 faces? Eu só estou vendo 3. Gente, 1, 2, 3. E a base não conta na contagem como face, não? Conta sim. Por isso que são 5 faces. A gente chama de base, que é para dar a classificação do prisma. Mas na contagem das faces, elas entram também. Prisma de base triangular, 5 faces. Professora, e os meus vértices, os meus pontos de ligação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Professora, eu prestei atenção numa coisa. É verdade que se eu tenho, a minha base for um triângulo que tem 3 lados, são 3 vértices, a quantidade total será 6 por causa da base que é triangular? É isso mesmo. Porque num prisma, lembra que eu dei essa dicasinha, eu dei uma dica em pirâmide também. Em prisma acontece da mesma forma. Se eu tenho, por exemplo, um prisma de base quadrangular, que no caso é de base quadrada, como essa daqui, eu vou ter esses vértices 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lembra que as bases, elas precisam ser iguais? 4 vezes 2, 8. Na questão das faces, por que tem 6, quinto ano? Porque a minha base também conta como face. E claro, eu tenho as minhas arestas, não é isso? As arestas, os segmentos de reta. Eu posso exemplificar para vocês. Eu vou utilizar uns palitos aqui. Comprei palito de dente, minha gente. Eu trouxe massa de modelar, quinto ano. Mas se tiver uma jujubinha, eu realmente não encontrei antes de vir. Mas você pode procurar uma jujubinha, é bom que você come depois. Palitinho de dente, ó. Palitinho de dente. Os vértices não são os pontos de ligação, então eu vou utilizar a massa para ligar os meus palitos, ó. São quantos vértices aí, quinto ano, diz para mim. São quantos vértices? Eu vou precisar fazer quantas bolinhas dessa para representar o meu vértice? Será que alguém sabe me dizer? Quantos vértices eu vou fazer aí? Quantos pontos de ligação eu vou precisar? Será que o quinto ano está atento? Será que o quinto ano já sabe? Em pirâmide, eu vi que vocês ficaram muito empolgados, né? Será que vocês conseguem construir um prisma e mandar a imagem para mim? Será? Eu vou dar um exemplo aqui, ao vivo, para vocês perceberem que não é difícil aprender geometria. Às vezes a gente se complica um pouco, né? Professora, geometria. Eu lembro que na minha infância eu tinha muito medo de geometria. Quando o professor dizia, a aula hoje é de geometria, vixe, eu ficava com medo danado. Depois que eu aprendi, foi que eu vejo que não é dificuldade nenhuma. Olha, eu tenho os meus vértices aqui, ó. Meus pontos de ligação. Tranquilo? Preste atenção, quinto ano. Eu disse para vocês que o meu prisma, ele precisa de figuras poligonais. Foi isso que eu disse ou eu estou enganada? Eu disse que o meu prisma, ele é formado por figuras planas, por polígonos especificamente. Que polígono é esse, quinto ano? Que figura plana é essa aqui? Será que eu consigo aqui? Olha, que figura é essa? Figura geométrica plana. Quem é que consegue me dizer aqui?
Isso, eu ouvi. Você falou baixo, mas eu ouvi que é um triângulo. Isso mesmo. Mas você já aprendeu que na aula de prisma, para eu construir um, eu preciso de duas bases iguais. Então, eu fiz o meu primeiro triângulo, preciso fazer o meu segundo triângulo também. Eles estão respondendo, viu, professora? E aí, professora Abigail, Davi enquanto eu estou colocou construindo triângulo. aqui... Breno respondeu aqui a quantidade de vértices. Ele disse que são 7. Aí a gente vai conferir aí na prova, né? Quando terminar, Olha, a gente vai ver se ele está certo. O Antônio aqui, muita gente nova, viu? Serena, Jamile. olha que nome bonito, chegando. Serena, ó. Muita gente nova aqui participando. Gente, olha aí, minhas duas bases, vê que coisa linda. Ia ficar mais gostoso se fosse com jujuba. Porque quando terminasse a aula eu ia comer o saquinho e o que restasse. Mas vamos lá. Prisma. Eu começo com as minhas duas bases iguais. Usei as minhas arestas, que estão sendo representadas palito, minha gente. Palito de dentes. E a minha massinha de modelar. Se não tiver na sua escola e você tiver aquele trocadinho, compra uma jujubinha que fica até mais gostoso de fazer. Eu tenho as minhas duas bases prontas, certo? O que eu vou fazer agora? Eita! Eu vou juntar uma base à outra. Como? Com as minhas arestas. Vê que coisa linda! Vê como é fácil construir um prisma, minha gente. Olha! Meu Deus, professora, como é fácil construir um prisma. Se eu construir o meu prisma a partir de um triângulo, como é o nome dessa pirâmide? Desse prisma? Prisma de base triangular. Vê que coisa linda, vê que prisma bonito. Pronto. Prontinho. Está pronto o nosso prisma de base triangular. Triangular. Minha base foi um triângulo. Classificação é clara. E aí, professora Abigail? José colocou agora mesmo, triangular. Triangular. Se a minha base é formada por um polígono que se chama triângulo, o meu prisma será chamado de prisma de base triangular, certo? Vamos para mais um? Vou deixar aqui, prontinho. Vamos trocar de cor para ficar mais legal. Vou usar essa cor azul. Agora eu vou querer... Eu não vou mudar a tela, porque eu vou esperar vocês adivinharem qual é o nome desse prisma. Eu quero ver se o quinto ano está atento mesmo. Ou então só estão acompanhando os contos de assombração da professora Abigail. Eu vou ficar de olho, hein? Eu quero ver. Fiz os meus vértices, olha. Estou construindo meus vértices aqui. Claro que aqui ao vivo, né, eles não vão sair iguaizinhos, mas na sua casa, e principalmente se você fizer com jujuba, vai sair o tamanho igualzinho. Presta atenção na construção, quinto ano. Vou começar a produzir o meu polígono. Primeiro de tudo, eu preciso construir a minha base. A base do meu prisma. Alguém consegue me dizer qual é o nome desse polígono? Alguém consegue dizer para mim qual é o nome? Deixa eu botar para cá. Já respondeu. O nome desse polígono aqui? Maria respondeu, ela disse que é quadrado. É um quadrado? Será que a partir dessa informação eu já consigo saber a classificação desse meu prisma? Será? Ou não? Eu preciso de mais alguma informação. Luan escreveu aqui polígono de base quadricular. Será que ele está certo? Quadrangular, não é isso? Ele botou quadricular, né? São
Mas Uma fez farinha referência ao técnica, quadrado, fez né? referência ao quadrado. É isso mesmo. Vê que massa, minha gente. Dá pra gente passar o dia fazendo prisma. Será que eu consigo ficar até meio-dia só construindo prisma para vocês? Será que a produção deixa, gente? Será que eu consigo ficar aqui até meio... Não. Não, eles não deixaram. Mas tudo bem. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Peraí. Deixa eu usar palitos maiores para vocês terem uma noção maior. Deixa eu usar vértices maiores. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha que coisa linda, minha gente. Eu vou ficar fazendo prisma aqui o resto do dia. Mesmo quando acabar a aula, eu vou ficar fazendo prisma. Olha, eu tenho as minhas arestas que vão fazer a ligação de uma base com a outra. E o meu prisma está prontinho. Prisma de base quadrada. Pronto. Eu passaria horas construindo esses prismas. Deixa eu só ajeitar esse daqui que não ficou muito bonito não. Deixa eu só ajeitar aí. Pronto. Isso vocês podem fazer, gente, tranquilamente em casa. Eu posso construir, ó, vários prismas, ó. Quadrangular, pentagonal, hexagonal. Aqui são as informações básicas, né? Todas as faces laterais são formadas por retângulo. Base de prisma também são as faces. Tudo isso a gente aprendeu hoje. E só para a gente fechar, que figuras abaixo podem ser consideradas um prisma? Tem alguma figura ou é uma figura só ou é mais de uma? Eu já aproveito para agradecer a professora Abigail Viana pela interação. Eu que agradeço. Amanhã estou aqui de novo. Olha aí, e eu estou ansiosa para saber qual será a próxima aula de português. Bruno, muito obrigada pela interpretação. E diz para mim lá qual é a figura que é considerada um prisma. Pessoal, a aula acabou, mas fica comigo na próxima aula. A gente se vê. Tchau, tchau.